Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Daí, irmão Pedro. Pô, tem as implicações espirituais, né? Sim, sobre esse texto. E tem a coisa literal, né? Você vê aí que Deus está sendo zeloso com o alimento, porque tem que sobrar alguma coisa na terra para ele poder prover para o pessoal que está fugindo, né? Tem que ter. Mas para quem não creu na palavra das 2 testemunhas, a comida e a bebida você viu que vai ficar caro, né? Vai ficar difícil. Vai ficar pesado. O denário era um mês de trabalho, né? Se eu não me engano, 1 ano de trabalho, não me lembro agora, um dia de trabalho. Um dia. Era um dia de trabalho. Você trabalhar um dia inteiro para você ter um prato de comida. Imagina a situação de calamidade que vai ser quando isso acontecer. Sabe? Não tem como os homens, as nações, os povos que não têm o Espírito de Deus e que não tem como não se indignar, irmão. Se não estiver entendendo o tempo que está vivendo e as coisas que estão sendo faladas na última semana, o cara vai se indignar mesmo. Ele vai querer sair matando os outros pela rua, porque, irmãos, você pode faltar tudo na sua vida, mas se faltar comida, irmão, faltar bebida, o homem se transforma. É a famosa zoomorfização. Você vira animal, irmãos. Animal. Quando você chega no extremo da fome, quando você vê seus filhos passando fome, quando você não entende o que está acontecendo na última semana, você sai disposto a matar para trazer comida para dentro de casa. E é o que vai acontecer na última semana, na primeira metade da última semana. Então você vê, Deus está falando desse cavalo, né? Aí você vê já o cavalo preto, o preto fala de fome, e aí conecta com Zacarias 6. Você vê lá os cavalos pretos, mas ali são exércitos, né, também, agitando os mares. E aí foi o que eu estava falando com o Wagner antes. Foi com o Wagner ou com o Ricardo? Eu não me lembro agora. Acho que com os dois. Antes da gente começar a live. O que acontece? Esses cavalos, irmãos, quando você olha para Zacarias e entende o tempo da profecia, o tempo que Zacarias profetizou, Zacarias ele estava falando para o povo que estava acabando de sair do cativeiro babilônico. Judá estava voltando, né? O povo judeu estava voltando para Jerusalém, liberto do cativeiro babilônico, voltando para edificar o templo, para edificar os muros da cidade, aquilo tudo que a gente sabe que está escrito em Esdras e Neemias. Era o período da edificação da casa de Deus. Deus estava libertando o seu povo para edificar a sua casa, construir a sua casa novamente em Jerusalém. E Zacarias está profetizando nesse tempo. Mas quando você olha Zacarias profetizando nesse tempo, falando desses cavalos que está agitando as terras, quando você olha para Daniel 7 começa a falar daquelas 4 feras. Se lembra? Do leão, do leopardo, do urso. Você lembra dessas feras? Então, os mares são agitados antes e aí começam a aparecer essas feras, que a gente sabe muito bem quando conecta com Apocalipse 13, se eu não me engano, ou 17, que aquela besta que João viu era semelhante ao leopardo com pé de urso e boca de leão. Você vê que a conexão daquilo ali, de Apocalipse, com Daniel 7, e o que está acontecendo antes dessas feras se levantarem, que tem a aparência desses animais, os mares estavam sendo agitados. E aí você vê o Império Babilônico caindo e entrando no Medo-Persa. Depois do Medo-Persa caindo, entrando no grego. Depois caindo no grego, entrando no romano. E daí, caindo no romano, vai entrar a 7ª cabeça da besta, que é a última semana de Daniel. Então você vê tudo acontecendo novamente, os cavalos sendo agitados, Zacarias profetizando e não sendo ouvido, Esdras e Neemias as 2 testemunhas construindo o templo, a casa de Deus, em meio a tempos muito difíceis, de calamidades, exatamente tudo acontecendo na última semana de novo, os cavalos sendo soltos, os impérios mudando de mão, a 7ª cabeça passando para o 8º rei. Tudo isso num período em que as 2 testemunhas estão edificando a casa do Senhor. É a plenitude dos tempos ali. E aí, no final de tudo, você vê a casa de Deus sendo edificada novamente, com aquele templo de Ezequiel, com Jesus voltando e o reino milenar sendo estabelecido. De novo, irmãos, você está vendo que é um decalque
do tempo que estava acontecendo aquela profecia lá, falando de Zacarias e Daniel, voltando ali para a última semana, de novo, acontecendo novamente os cavalos sendo soltos, é exatamente a mesma coisa. Amém. Eu fiz uma conexão aqui com uma fala de Jesus lá numa das parábolas do bom semeador. Vocês lembram? E eu não vou trazer todas as citações aqui, mas a partir do versículo 18, tá? Outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Então, olha só a comparação que a gente faz com essa balança, porque tu está vendo uma balança ali. Então, olha o que Jesus está dizendo, no caso, olha o que João está ouvindo aqui nesse segundo selo, né? 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiqueis o azeite e o vinho, deixa lá. Por quê? Porque a gente está vendo uma balança antes. E eu consegui fazer uma conexão com Joel 2, para a gente tratar um pouco desse vinho e desse cereal aqui, né? Joel 2, no versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu do seu povo. E respondeu-lhe e lhe disse: Eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Olha só. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá. Não temas, ó terra, e regozija-se e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. O versículo 23 diz assim: Alegra-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Então é uma balança. A gente está vendo aqui praticamente a fome chegando, né? De um lado, e por outro lado Deus sustentando a sua igreja. E a gente consegue comparar aí com essas últimas chuvas que estão chegando também, e a própria igreja que estará sendo protegida no deserto. Irmão Wagner. Acerca do cavalo preto, até comentei com os irmãos um pouco antes da live, eu estava voltando do trabalho e dentro do ônibus tive uma percepção muito forte no meu espírito para que possamos enxergar a vida de Elias durante a profecia dos 3 anos e meio sem chuva. E alguns fatos ocorreram aqui que me chamaram muita atenção e até compartilhei com os irmãos, fiquei maravilhado. Então, nós sabemos que Elias profetizou que não chovesse por 3 anos e meio. Tiago 5,17 diz isso. E ele falou aqui, segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio. Pronto, as 2 testemunhas vão ter poder para fechar os céus para que não chova por 3 anos e meio. O que acontece com Elias nesse período dos 3 anos e meio? Veio a palavra do Senhor dizendo, verso 2 de 1 Reis 17. Retira daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Olha o verso 4. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Ou seja, as 2 testemunhas da primeira metade da última semana será também sustentada miraculosamente por Deus, porque nessa profecia de 3 anos e meio aqui, na primeira metade da última semana, nós vemos Elias, o espírito que estará na igreja também no tempo do fim. Ele também bebeu águas da torrente e corvos o sustentaram. E mais para frente, Deus pediu para ele que ele fosse para a viúva de Serepta. E ali, elas tinham um pouquinho só de azeite e de farinha por causa da grande fome que estava na terra. O Senhor Jesus falou em Lucas 4:25 que Elias foi enviado num período de muita fome. Então, 3 anos e meio sem chuva vai gerar o quê? Cavalo preto, fome na terra. E ele foi para a viúva de Serepta, a viúva o hospedou, deu pão para comer, o bolo, na verdade, né? A farinha,
e deu também bebida para ele. E, ao mesmo tempo, o Espírito me fez conectar com as nações que vão ser julgadas no tribunal de Cristo, que vão adentrar o milênio. Por quê? Tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Estava estrangeiro e me hospedaste. Elias era estrangeiro para ela, e ela hospedou Elias. E ela era estrangeira com relação à nação de Israel. Então, podemos associar que ela será parte da nação que vai entrar no milênio, sem ser nova criatura. Então, ela deu de comer, hospedou Elias. E olha que interessante. O milagre aconteceu na vida dela, através da profecia de Elias. Não vai faltar nada para você. E, de fato, não faltou. E mais para frente, o filho dela vem a óbito. O que ela pede? Para o profeta ressuscitar seu filho. E Elias orou por 3 vezes, e Deus atendeu as orações de Elias e ressuscitou o filho dela. Isso me diz também que as 2 testemunhas não vai só enviar juízo. Ela também vai promover curas, milagres extraordinários para aqueles que derem atenção e se arrependerem com a pregação das testemunhas. A porta da graça, da igreja, o selamento está feito, conforme está escrito em Apocalipse 7, antes do toque das trombetas, o selamento da igreja acaba no início da semana. Então, os povos, as pessoas que derem atenção para a pregação de arrependimento das 2 testemunhas, elas serão poupadas, cuidadas por Deus, para que possam adentrar o milênio e serem protegidos. Então, eu consigo ver também milagres que a igreja vai também fazer em benefício dessas nações. Aí depois, um pouco antes de terminar a profecia dos 3 anos e meio sem chuva, tem o episódio dos 450 profetas de Baal. E o que acontece? Elias mata todos eles. E aí é exatamente o que está escrito em Apocalipse 11:5. Quem quiser fazer mal, é necessário que seja morto. E o interessante é que é no final dos 3 anos e meio que acontece isso. Um pouco mais para frente, as chuvas vêm e acaba a profecia da primeira semana, dos 3 anos e meio sem chuva. Aí, logo depois desses 3 anos e meio, Acabe, no verso 19, fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito. Então, o espírito do anticristo tomou Jezabel e ela perseguiu e ameaçou Elias. E o que Elias fez? Na segunda metade da última semana, fugiu para a caverna para não ver a morte. Então, Elias representa a parte da igreja que não vai ver a morte. E ali ela será protegida ali. E depois, na força daquela comida e bebida sobrenatural, porque no deserto não vai ter shopping, não vai ter mercado para comprar. Então, ali Deus vai sustentar como sustentou o povo no Egito. E com a força daquela comida, ele vai até o fim da sua jornada. E depois, o que acontece com Elias? Ele é arrebatado numa carruagem de fogo, não até o céu, o terceiro céu, mas até o céu, fazendo uma associação para a igreja que será arrebatada até os ares para o encontro com o Senhor. Então, esse desfecho, o que acontece com Elias na primeira metade, é algo maravilhoso. Outra coisa interessante que Deus falou comigo, que as nações que vão adentrar o milênio, elas não vão sustentar, ajudar a igreja com pão, com bebida, com hospedagem, com vestes, na segunda metade. Porque para ter esse suprimento, ela vai ter que comprar e vender. Mas na segunda metade, só vai comprar e vender quem tiver a marca. Então, elas vão ajudar exatamente na primeira metade da última semana, representada pela viúva de Serepta, né? Então, ela vai ser conduzida depois para o deserto junto com a igreja, e lá Deus vai sustentar miraculosamente até a questão do arrebatamento. Tremenda então, de fato, conexão. Foi maravilhoso, eu fiquei maravilhado no ônibus. Eu até falei com os irmãos, não estou falando besteira não, né? Tem conexão, meus irmãos? Aí o irmão Ricardo falou, não, tem tudo a ver, e realmente é aquilo que o irmão Pedro falou. É tudo cíclico, tudo vai acontecer novamente. Está tudo aqui no Antigo Testamento. O livro de Apocalipse é um compêndio de tudo que aconteceu na lei, nos salmos, nos profetas, nos reis. Então, nós precisamos pegar esse entendimento, e a profecia das 2 testemunhas em Apocalipse 11 nos dá uma dica, né? O espírito que estava em Elias, o espírito que estava em Moisés. Moisés é uma figura da igreja que vai morrer, porque Moisés morreu. Então, se nós conectarmos com o Antigo Testamento, o Espírito vai ministrando ao nosso coração, ele vai conectando, e eu fiquei maravilhado. E realmente, o que Jesus falou para os seus discípulos em Lucas 17, vai chegar o dia em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não poderão, porque vocês estarão mortos.
e a chuva serôdia. Vocês experimentaram da chuva temporã, mas a igreja do tempo do fim vai experimentar da chuva serôdia, e vocês gostariam de estar vivos participando dessas últimas e maiores chuvas. Então, de fato, vai ser algo maravilhoso e vai ser um privilégio se nós estivermos vivos nessa ocasião, né? Esse aí é o verdadeiro avivamento da igreja, né? E outra coisa é a respeito do selamento lá, que começa na última semana, no início dela. A gente fica pensando, Deus selou para que as trombetas não acertassem eles, né? Antes de acontecer as calamidades na terra, Deus preparou, selou as testemunhas, né? Os 144. Só que a gente tem que entender mais profundamente esse selamento. Eu ficava pensando, Deus fechou a porta da graça ali, selou, acabou, né? Não, ele está selando exatamente para que não aconteça nenhum mal com elas durante os 3 anos e meio, entende? Então, aí você entende o porquê desse selamento. Por que Deus estaria selando quem já está selado, né? Na verdade, selado com o seu espírito. Por que Deus faria isso? Por que Deus... ele está selando ali os 144 mil, não são novos 144 mil, não apareceram 144 mil pessoas, judeus e gentios convertidos, não. Está finalizando um ciclo, vai acabar ali, né? Vai acabar o período de conversão, o envio do Espírito ali acaba, e aí, isso aí é o selamento também, mas o selamento principal é para que passe 3 anos e meio sem acontecer nada com aqueles que estão profetizando, entende? É por isso que Deus sela. E ali, esse selamento vem revestido de poder. É o selamento de poderoso, é o selamento que vem a unção de ouro. É essa unção que estava em Elias, para fazer tudo isso e muito mais. Entende? É por isso que Deus sela. Ali ele tá jogando a chuva serôdia. A chuva serôdia está caindo, está acordando, está despertando, está amadurecendo os frutos. Amadurecendo não só nações, não só a igreja, como nações, que vão ouvir e vão colar na igreja e vão fugir para o deserto, para poder entrar no reino. E esse ponto eu não entendi, até fiquei a manhã inteira os irmãos tendo uma paciência comigo a respeito desse ponto, porque eu entendi assim, não, mas como assim? Se as 2 testemunhas estão pregando, não é para salvar? Aí até que os irmãos me fizeram entender. Isso daí foi uma semana atrás. Eles já entenderam, não, tudo bem, mas lembra que as 10 virgens elas já estão com azeite na mão. Então, assim... E estão dormindo, elas precisam ser despertadas. Mas o que significa? Já foram seladas antes. Então, quer dizer, aquela relva verde está começando a crescer e vai gerar frutos. Já está selada antes. Legal. E o resto, e as nações? As nações vão entrar num vale de decisão. É um vale de decisão que vai ser formado entre o trono da besta e entre a pregação das 2 testemunhas. E ali, muitos vão aceitar aquela pregação, não vão aceitar a marca da besta. E aí vão ser governados por Cristo no milênio, aqueles que não morrerem, né? Lógico. É mais ou menos isso, mas isso é muito importante da gente entender, porque muda muita coisa, assim, pelo menos na minha cabeça, mudou bastante coisa. Irmão Ricardo, o que o irmão traz aí sobre esse terceiro selo ainda? Bem rápido, né? O irmão Wagner Nunes trouxe aí essa questão da viúva de Sarepta, e eu lembrei na hora da passagem, né, do Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 25, né? Onde Jesus disse assim: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra não houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Aí eu meditando nessa passagem, né, os ensinamentos do Senhor tão profundas assim, eu pensei assim, por que existiam tantas viúvas em Israel e Elias não foi ajudado por nenhuma dessas viúvas? Eu pensei assim, puxa, Israel aponta para o povo de Deus. O povo de Deus não foi chamado para ser viúva, foi chamado para ser noiva, né? E aí a gente encontra aí o sentido das 2 testemunhas de chamar atenção, despertar aquelas que são prudentes, mas aquelas que são loucas também são despertadas, e não só isso, muitas nações ímpias também sofrem com a proclamação deste evangelho, né? E eu vejo assim uma situação
de triagem, como eu disse anteriormente, dessa palavra de Deus servir como espada. E aí me fez lembrar, né, a passagem que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, que ela é capaz de separar juntas e medulas, e na hora os irmãos podem me corrigir, ajustar, vê aqui agora que estou escrevendo. Essa espada, a palavra de Deus, ela vai ser capaz de separar juntas e medulas, de separar a besta dessas outras nações restantes. É uma triagem para discernir aquilo que está dentro do coração do homem, né? Então, por isso que faz sentido, né, aquela parábola de Mateus 25, onde o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes, porque neste momento de grande provação e principalmente de grande fome, né, as nações serão provadas e vai achar nesse coração o real intento dela. E aí, no coração de muitas nações restantes, eles vão usar de misericórdia para estender a mão para os pequeninos do Senhor, para a igreja do Senhor, para as testemunhas nesse período. E eu percebo, né, que essa palavra de Deus é uma palavra de provação, onde vai no profundo, no âmago da alma e das intenções do coração de cada ser humano. É isso. Tu já percebeu uma coisa que você estava falando? Jesus fala que tinha muitas viúvas em Israel, não é isso? Isso. Quando você olhar lá para o tempo do fim, lá na primeira metade da última semana, vai ter Israel terreno lá, né? Vai ter Israel em Jerusalém ouvindo as pregações das testemunhas, ou não vai? Com certeza. Mas só que elas não podem receber mais o Espírito, porque elas não creem, elas não são viúvas. É verdade. Não são viúvas também? Por isso que Jerusalém está cheio de viúva. Porque no tempo da pregação das testemunhas vão ter muitas viúvas mesmo. Elas não vão chorar como quem chora na perda do seu filho unigênito. Olhar para aquele que transpassaram e chorarem, porque elas são viúvas. Elas vão perderam a oportunidade de ser noiva, né? Oi? Perderam a oportunidade de ser noiva. Uhum. Exatamente. E não vão ser cabeça das nações. Vai ser a igreja a cabeça das nações. Né? Isso aí. É isso aí, irmãos.